Quero compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que seja também um desafio para você nessa noite e que Deus possa falar de alguma maneira ao seu coração, trazendo você ânimo, trazendo perseverança, esperança de estar enfrentando toda essa situação. Você pode abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 23, já deixando aberto no versículo 8. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8 ao 17. Eu creio que nesses dias que nós estamos passando e assistindo e compartilhando, muitas coisas têm passado no nosso coração, na nossa mente. Mas eu queria fazer uma pergunta a você, que está nos ouvindo, que está nos assistindo nessa noite. Algo tem falado ao seu coração? Alguma atitude, alguma demonstração de alguma pessoa tem impactado a sua vida, que tem inspirado você a fazer mais, fazer a diferença em meio a toda essa situação? Algo tem movido no seu coração? Deus tem falado a você que você pode fazer mais, que você tem condições de fazer a diferença em meio a essa situação? Nós queremos pensar sobre isso. Muitas pessoas estão assistindo vários filmes, alguns pedindo algumas sugestões de filmes que possam inspirar, que possam falar. E realmente a imprensa cinematográfica, ela tem muitos recursos, e muitos filmes têm a capacidade de influenciar. Alguns, quando são histórias verídicas, mexem profundamente no nosso coração, nos trazem emoções, mas muitas vezes ficam só no campo das emoções. E nós não conseguimos ir além, fazer a diferença. Quando nós vemos algumas histórias dessas verdadeiras, de pessoas que fizeram a diferença na vida real, nós somos inspirados. Pessoas se tornam até heróis. Existe até um patriotismo, um orgulho de muitos países, através dessas inspirações. Pessoas que escolheram fazer o certo, decidiram fazer o que era certo, e por isso são reconhecidas, até homenageadas, enfim, referendadas. Alguns desses filmes do passado nos levam a emoções não muito boas. Quando nós olhamos alguns filmes que retratam o nazismo, na época de Hitler, tantas discriminações, o racismo, o tráfico de pessoas, de drogas, enfim, a corrupção, nós ficamos indignados. Mas o que nós fazemos com essa indignação? O que nós transformamos tudo isso na nossa vida, na prática? Há outros filmes que nos inspiram, que tocam o nosso coração, que mostram superação, que mostram o perdão, que mostram o amor, o poder realmente que Deus pode trazer no nosso coração, na nossa vida, quando nós nos abrimos para a vontade de Deus, para o perdão de Deus. Mas o que isso tem mudado na nossa vida? A palavra de Deus, ela tem muitas histórias que poderiam ser roteiros de filme. Filmes de qualidade, com veracidade, autenticidade, que podem nos inspirar a fazer a diferença. Eu quero compartilhar o texto de hoje, de 2 Samuel, capítulo 23, na esperança que você possa ser tocado, inspirado a fazer mais, a fazer a diferença. Nesses dias que nós estamos vivendo, de reclusão, de isolamento, de dificuldade, de incertezas, mas que Deus possa falar ao seu coração. E diz a palavra de Deus, no versículo 8, são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquimone, o principal de 3. Este bradiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé,
o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi, a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e lhe disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Queridos, essa história, ela nos mostra muitas verdades que podem ser aplicadas também em nossos dias. É interessante que Deus, quando escolheu o povo de Israel, Deus não escolheu esse povo para lutar, para guerrear contra as outras nações, mas Deus separou esse povo para ser santo, para ser um povo que o servisse, que o adorasse, para que servisse de testemunho do poder, da misericórdia, da graça de Deus entre os outros povos, para que os outros povos pudessem reconhecer que existia um Deus verdadeiro, o único Deus. Mas é impressionante ver que desde o início as outras nações se levantam contra Israel, contra o povo de Deus, e há grandes lutas, grandes batalhas. E Deus, quando olha para o seu povo, Ele o trata como a menina dos seus olhos, e Deus intervém quando o povo se volta para Deus, confia em Deus, depende de Deus. Deus intervém com seu poder e liberta esse povo em todos os momentos que eles suplicam e buscam a direção e a presença de Deus. Deus não queria que esse povo fosse briguento, mas que fosse um povo que brilhasse em meio às outras nações, em meio às trevas, para que os outros povos pudessem abandonar os falsos deuses, a idolatria, e seguir ao verdadeiro Deus. Mas eu creio que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos poder perceber que esses inimigos que se levantam, ou que se levantaram contra o povo de Deus, na verdade eles representam aqueles que se opõem aos planos de Deus, à vontade de Deus. E é por isso que nós vemos tantas guerras, tantas lutas, porque a Bíblia fala que as trevas militam contra a luz. Ou seja, o inimigo, aqui personificado muitas vezes em povos, reis, reinos, demonstram o poder do adversário, de Satanás, se manifestando contra a vontade de Deus. E se nós olhamos para o Novo Testamento, então, nós vamos ver que essas ameaças, elas representam justamente os perigos que o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa fé, pode gerar contra nós. E nós estamos sim numa guerra espiritual, numa luta, não contra a carne, não contra pessoas, mas contra principados, potestades, contra as forças do mal que tentam impedir que o reino de Deus, que o evangelho de Jesus possa ser anunciado, para que as pessoas possam alcançar a graça, a esperança da salvação e da vida eterna. Então tudo isso se opõe. E eu quero compartilhar esse texto, realmente tendo a esperança que você possa ser tocado e inspirado nessa noite pela palavra de Deus. Que Deus possa falar ao seu coração. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que ele referencia, ele mostra algumas virtudes e qualidades dos valentes que se uniram a Davi. É interessante que nós precisamos entender que essas pessoas, elas fizeram toda a diferença naquele momento, na sua história, nas suas vidas. E essas são as pessoas que precisam cercar a nossa vida. Pessoas que
fazem a diferença. Mas, por outro lado, nós precisamos ser essas pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. E o grande questionamento que vem ao meu coração, e às vezes dúvidas até, será que nós estamos fazendo alguma coisa de diferente? Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que Deus espera da nossa vida? Estamos impactando através daquilo que Deus tem nos concedido? Ou estamos passando em branco diante dessa caminhada, diante da nossa fé, diante do nosso conhecimento desse Deus? Na verdade, nós estamos passando sim por momentos difíceis. Muitas pessoas em situações muito preocupantes, tanto de saúde, economicamente, financeiramente. Mas eu creio sim que com Deus nós podemos enfrentar tudo isso, nós podemos ser instrumentos de Deus, usados por Deus em todas essas circunstâncias. Davi aqui, ele já havia sido ungido rei, mas nessa situação ele estava fugindo de Saul. Ele casou com a filha de Saul, Saul então era o seu sogro, mas mesmo assim, Saul perseguia com ódio de uma forma tão injusta. Saul havia se distanciado de Deus, Saul havia perdido já o seu reino, Deus havia já concedido a Davi, porém Saul ele resistia em permitir que Davi pudesse reinar. Ele queria eliminar o seu concorrente, o próprio genro, talvez pensando que ele poderia mudar a vontade de Deus nessa situação. Saul ele perdeu o seu trono porque ele desobedeceu a Deus. E a Bíblia vai falar que Saul ele era realmente perturbado. E ele trouxe o caos na sua casa, na sua família, naquelas circunstâncias. Um espírito maligno o atormentava. Talvez foi a porta que ele abriu no seu coração do ódio que ele alimentava contra o próprio Davi, que foi ungido rei. Seu coração estava atordoado diante daquelas situações, porque Saul havia desobedecido a Deus. E não reconheceu, e não voltou, e não permitiu que Deus manifestasse agora a sua vontade. É interessante, quando eu olho para essa história, eu lembro de um momento onde eu vi que em algumas casas as pessoas colocam uma cerquinha de proteção. Alguns usam essa cerca de proteção para o gado, cerquinha elétrica com choque. Mas ultimamente tenho visto que pessoas usam com animais domésticos, com seu cachorrinho ou cachorro, e essa cerca elétrica ela é colocada ao redor da casa para que eles não venham entrar na casa por alguma circunstância. É interessante que mesmo com essa cerca de proteção na casa, alguns animais eles têm a capacidade de se rastejar e se arriscar para passar essa cerca de proteção. E quando eu lembro dessa imagem, eu vejo que muitas vezes alguns cristãos se afastam dessa cerca de proteção de Deus, furam esse poder de Deus e querem sair da presença de Deus, achando que lá fora as coisas são melhores. Saul, ele ultrapassou essa cerca de proteção, ele pecou, ele desobedeceu a Deus e agora está nessa situação, perseguindo então Davi. Davi, ele teve inúmeras oportunidades de até matar Saul, mas ele deixou essa justiça nas mãos do Senhor. Davi reconhecia que apesar de tudo, Saul era o rei, era o ungido de Deus e não estava nas suas mãos o executar a sua justiça. Então aqui, nesse texto, Davi foge para Gate. E há uma história que fala que enquanto ele foge para lá, ele é reconhecido pelos servos de Aquis, e eles vão dizer, não é esse aquele que as pessoas cantavam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E aí Davi fica com medo, porque ele é levado até o rei, e lá ele se faz de doido. Ele começa a espumejar na sua boca, ele começa a ter algumas atitudes de quem havia realmente ficado maluco ali. E o rei, quando vê aquela situação, diz, já tem doido demais aqui ao meu redor. E aí Davi consegue continuar, e ele vai então agora chegar
até a caverna de Adulão, como nós vemos nesse texto. Davi, sendo ungido rei, no seu direito, precisa fugir de Saul, precisa deixar a sua família e precisa se refugiar nessa caverna agora de Adulão. Um lugar que representa um isolamento. Talvez o isolamento que nós estamos passando nesses dias, sem poder reagir, sem poder mudar a história, simplesmente, muitas vezes, tendo que aceitar a situação, nos submetermos às leis, é claro, mas o nosso coração partido de não poder fazer ou não poder ter uma atitude diferente. Davi, então, vai se refugiar nessa caverna. Essa caverna de Adulão, essas cavernas, elas representavam para alguns uma moradia, uma casa, um lugar de refúgio, um lugar de segurança, mas também um lugar de isolamento. Davi estava passando por esse momento difícil na sua vida. E é interessante que nesse momento Deus vai colocar pessoas ao seu lado. E aqui nós vemos a intervenção e a ação de Deus quando nós nos colocamos dentro da vontade dele. 1 Crônicas 11:10 vai dizer que essas pessoas que apoiaram Davi de uma forma valorosa para que ele pudesse se tornar rei. 1 Samuel 22:2 diz que essas pessoas que estavam com ele eram endividadas, amarguradas, injustiçadas, sem esperança. Foram pessoas que se identificaram com a situação de Davi, se compadeceram com a injustiça que Davi estava passando e agora se comprometem com ele. De alguma maneira Deus trouxe esperança ao coração de Davi, mas também ao coração desses homens, desses valentes, que eram discriminados, que estavam à margem, mas agora são mencionados na palavra de Deus, reconhecidos por Davi, mas reconhecidos por Deus, nas suas ações, nas suas atitudes. Davi não tinha recursos, Davi não tinha dinheiro para contratá-los ou para pagá-los, mas Davi representava a sua integridade, e neles gerou uma confiança, uma empatia de lutarem pela causa, pelo reino, por Davi. Esses homens, eles fizeram toda a diferença. Eles fizeram o que deveria ser feito, independente do que os outros imaginavam ou pensavam, eles fizeram a diferença porque eles fizeram aquilo que deveriam ser feito e por isso eles foram reconhecidos por Deus e por Davi. E é nessa história bíblica, irmãos, que eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. Deus cercou Davi com pessoas dispostas a fazer diferença. E eu quero tirar a primeira lição desse texto, é que nós precisamos ter coragem para fazer o que é certo. Assim como esses homens tiveram, nós precisamos encontrar coragem em Deus para fazer aquilo que é certo, aquilo que deve ser feito. O primeiro valente está no versículo 8, e o nome dele é interessante, Josebe-Basebete, filho de Taquimone. Não sei se era japonês, né? Mas é um nome difícil. E aqui ele vai dizer que ele foi o principal entre os 3 valentes. E ele braniu a sua lança contra 800 e o feriu de uma vez. Queridos, ele começou a enfrentar na sua força um inimigo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 inimigos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 inimigos. E assim vai, queridos, 50, 51, 52, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500. E ele está ali resistindo com coragem, fazendo aquilo que precisava ser feito. E ele vai chegar a 700, 790, 799, 800 inimigos. E ele se mantém ali no fronte da batalha com a sua lança de uma só vez. Pessoas que têm coragem de fazer aquilo que é certo. Eu não sei se ele imaginava que teria condições de enfrentar todos aqueles inimigos, mas ele está ali persistindo, tendo essa coragem. É muito mais do que a expressão de que matar um leão por dia.
ele teve 800 inimigos. Eu creio que é preciso ter muita convicção no coração, e muito esforço, e muita decisão de estar ali, fazendo tudo aquilo, acreditando que isso era o certo, que valia a pena fazer. Quantas pessoas estão dispostas a pagar o preço para fazer aquilo que é certo? Quantos exemplos nós estamos vendo nos nossos dias em hospitais, pessoas ali correndo risco, se colocando à disposição para servir, para atender, para abençoar, para curar, para tratar, não fugindo no momento da dificuldade. Eu não sei se você, diante disso, teria coragem. Eu não sei se eu teria essa coragem. Muitas vezes, diante do primeiro problema, nós já somos abalados, e aí vem o segundo, e vem o terceiro, e vem uma avalanche de problemas, e nós, muitas vezes, não temos essa coragem de resistir. Davi, ele estava ali com muitos problemas, fugindo do próprio Saul, seu sogro, do rei, do seu povo, distante da sua família, enclausurado naquela caverna, sem poder sair, em isolamento sozinho, e ele não poderia fazer nada sozinho. Mas Deus vai colocar na vida dele esse homem, Josebe-Basebete, um estranho, que se torna um amigo, que se torna um servo disposto a dar e pagar com a própria vida para que o reino de Davi fosse estabelecido, para que a vontade de Deus se cumprisse, para que a justiça fosse prevalecer naquele momento. Nós precisamos apoiar, precisamos estar rodeados de pessoas que estão dispostas a fazer o que precisa ser feito, o que é certo, o que é correto diante de Deus e diante do povo. Será que nós estamos dispostos a ser pessoas como essas no nosso tempo? Eu creio que Deus pode estar também chamando você a ser essa pessoa para fazer a diferença nesses dias. Quando nós olhamos para essas pessoas valentes, dispostas a fazer o que era certo, elas tiveram uma coragem sobrenatural. E eu creio que isso veio de Deus na vida deles. Aqui no texto, nós vemos que Josebe-Basebete, ele sabia manejar uma lança, ele era especialista, e ele enfrenta esses 800 com essa técnica, com essa agilidade que ele tinha. O que você sabe fazer? O que você tem nas suas mãos? O que habilidade você tem que pode ser usado nas mãos do Senhor e ser potencializado para fazer a diferença? É interessante que eles tiveram algo em comum, nesses valentes. Eles se disporam, eles se apresentaram para poder serem usados. Eu quero desafiar, nesse primeiro momento, você a apresentar-se ao Senhor. Que você possa se colocar à disposição de Deus, com as habilidades, com a capacidade que você tem. Só você tem, para que Deus possa usar a sua vida, para que Deus possa capacitar, fortalecer você, para que você possa fazer a diferença também nesses dias. Muitas pessoas, como Davi, talvez estão reclusas, incapacitadas, dependendo de alguém que se levante para fazer a diferença. E esse alguém pode ser você, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Uma segunda lição que nós podemos ver é que nós precisamos ter perseverança para alcançar a vitória. A vitória bem entendida das bênçãos de Deus na nossa vida. Versículo 9 e 10 vai dizer, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Nós precisamos ter coragem, mas nós precisamos ter perseverança para fazer aquilo que agrada ao Senhor, para fazer a diferença em nossos dias, ainda que
possamos ficar sozinhos diante de algumas situações. E aqui nós vemos que esse segundo valente, Eleazar, apenas com a sua espada, ele enfrentou os inimigos filisteus que desafiaram Israel. E quando eles desafiam, todos os outros do povo se retiram, se acovardam, se distanciam, menos Eleazar. Menos Eleazar, que resistiu a todos os seus inimigos com a sua espada. E aqui Deus nos dá um detalhe dessa batalha, o quanto custou a Eleazar. Diz o texto que Eleazar ficou com a espada presa na sua mão, é como se ele não pudesse abrir ou não pudesse ser retirada. Alguns dizem que foram cãibras de tanto ele lutar, de tanto ele apertar o cabo daquela espada, que a sua mão ficou presa ali, até não ter forças nem para abrir a sua mão. Queridos, essa perseverança de Eleazar nos mostra que fazer o que é certo muitas vezes vai exigir um sacrifício sobrenatural, um sacrifício pessoal da nossa parte. Nós ouvimos muitas pessoas exigindo que outros tomem atitude. Nós vimos muitas pessoas criticando, e é muito fácil criticar os outros. Nós vemos pessoas fazendo com recursos dos outros e achando que estão fazendo além do que deveriam de fazer. Outros extrapolando e desperdiçando recursos de uma forma errônea diante da corrupção. Às vezes é fácil fazer quando está sobrando, quando aquilo não vai afetar na nossa carne, não vai afetar na nossa vida. Mas para fazer aquilo que é certo, muitas vezes nós precisamos fazer com a nossa própria carne. Precisamos fazer com sacrifício em favor dos outros. Eleazar, ele se doou, ele sofreu na própria carne a dor em favor dos outros. Ele resistiu com perseverança. E é interessante que a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para tomar os despojos. Eleazar foi alguém que deu além daquilo que ele poderia dar. Eu creio que nós estamos sendo desafiados a nos colocar dessa maneira também em nossos dias. Talvez abrir mão de algumas situações, de alguns confortos da nossa vida, para poder fazer a diferença, fazer aquilo que é certo, com sacrifício. E é interessante que o povo, para lutar, ele não ficou, mas para buscar os despojos, para buscar as bênçãos, estavam ali depois presentes. Não é diferente talvez em nossos dias. Poucas pessoas estão dispostas a segurar a ponta da corda, com sacrifício a lutar, a fazer o que é certo, independente das circunstâncias, do sacrifício que tenha que pagar. Eu quero desafiar a você, a mim, que nós não venhamos a desistir, mesmo que todos joguem a toalha, mesmo que todos ao redor possam desistir. Faça o que é certo, faça aquilo que Deus quer da sua vida, enfrente o inimigo com as armas certas. Eleazar aqui, ele usou a espada, e a Bíblia fala que a palavra de Deus é a espada nas mãos de cada cristão, de cada discípulo. Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Queridos, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, para poder resistir, para poder enfrentar as lutas, as batalhas espirituais, as dificuldades que possam vir e sobrevir à nossa vida e da nossa família. Achegai-vos a Deus, buscai-vos a Deus. Deus espera isso de nós, mas Deus não nos oferece apenas uma espada. Efésios diz que Deus nos dá a sua armadura, uma armadura completa para lutarmos as batalhas, as lutas que vão vir sobre nós. E a palavra nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos tudo o que nós precisamos à nossa disposição, mas nós precisamos ter perseverança diante do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver muitas lições.
E a terceira lição que nós vamos tirar daqui é que nós precisamos confiar na fidelidade do Senhor. Na fidelidade do Senhor. Versículo 11 e 12. Depois de Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Ilei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs em Samá, no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou o grande livramento. Nós vamos ver aqui mais um desses corajosos, desses valentes. O povo havia plantado um campo com lentilhas, e os filisteus costumavam invadir e colher e tentar tirar o trigo, a cevada, as lentilhas, para que pudessem saquear, tirar do povo de Israel. O povo correu diante daquela situação, mas Sama não correu. Sama confiou na fidelidade do Senhor. Sama confiou que Deus poderia estar ali intervindo, e o Senhor vai efetuar mais uma vez um grande livramento. Ele se coloca no meio daquele terreno, de uma forma estratégica ali, no meio daquele campo, e ele vai lutar. Eu vejo aqui, literalmente, aquilo que a palavra do semeador diz. Foi semeado naquele campo. E o inimigo vem e tenta roubar, tirar, sufocar. E realmente as perseguições, as tribulações, as dificuldades muitas vezes levam a se distanciar da vontade de Deus. O povo correu, mas Sama ficou firme na promessa, na palavra de Deus. O inimigo ele vem para matar, para roubar, para destruir. E esses filisteus representam justamente isso. Todas as tribulações, as dificuldades para roubar a confiança no Senhor. O diabo ele queria levar ali a boa semente que havia caído naquela terra e que havia produzido, e que seria o sustento, o alimento daquele povo. Queridos, Deus levanta Sama para proteger, para mostrar que Ele é soberano e que nós somos capazes de enfrentar e resistir em meio a todas as tribulações da nossa fé. Eu creio que nós olhamos para esse exemplo e olhamos para o mundo e vemos pessoas passando fome, passando necessidades. Por quê? Por quê? Não é por falta de colheita, não é por falta de alimento, mas é por falta de alguém ser como Sama, de tomar uma posição, de fazer aquilo que é certo, de estar cuidando desse alimento, dessa semente, estar levando esse alimento às pessoas que precisam. Queridos, nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. Sama se colocou ali não para defender apenas aquele campo, mas para defender aquilo que Deus havia concedido àquele povo. A provisão, o sustento. Que nós possamos confiar na fidelidade do Senhor e fazer aquilo que é certo. Você tem condições de estender a sua mão, talvez abençoar alguma pessoa que está passando por necessidade nesse tempo. Para fazermos a diferença, nós precisamos, talvez, retalhar na nossa própria carne. Precisamos abrir mão de algumas coisas da sua necessidade. Eu quero concluir nessa noite, queridos, dizendo que o mundo todo precisa de pessoas que inspirem. Precisam de exemplos de pessoas com coragem, com perseverança, com confiança no Senhor. Eu creio que nós, como igreja, precisamos ser esses valentes que fazem a diferença, que fazem aquilo que é certo, que fazem aquilo que é necessário dentro da vontade de Deus. Eu espero que Deus possa estar tocando o seu coração, possa estar convocando você a refletir, a pensar o que temos feito. É interessante que ao final dessa história, no versículo 15, vai dizer que Davi ele vai suspirar e dizer: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Davi apenas suspira no seu